de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. Neste 14º domingo do tempo comum, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja nos dirige a palavra da sua tradição. O texto que nos é proposto hoje, na segunda leitura do ofício das leituras da liturgia das horas, é o texto tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo, do século IV da nossa era cristã. O texto que nos é proposto traz o seguinte título: Sacrifício para Deus, um espírito contrito. Ouçamos com bastante atenção, bastante piedade esta palavra da igreja, que hoje vem para nós como catequese, como ensinamento, como instrução para a nossa vida de fé. Reconheço o meu pecado, diz Davi. Se eu reconheço, perdoa-me, Senhor. Mesmo procurando viver bem, de modo algum tenhamos a presunção de ser sem pecado. Que demos valor à vida em que se pede perdão. Os homens sem esperança, quanto menos atentam para os próprios pecados, com tanto maior curiosidade espreitam os alheios. Procuram não o que corrigir, mas o que morder. Não podendo excusar-se, estão prontos a acusar. Não foi este o exemplo de rogar e de satisfazer a Deus que Davi nos deu, dizendo: porque reconheço meu crime e meu pecado está sempre diante de mim. Davi não estava atento aos pecados alheios. Caía em si, não se desculpava, mas em si mesmo penetrava e descia cada vez mais profundamente. Não se poupava e por isso podia confiadamente pedir para si o perdão. Queres reconciliar-te com Deus? Repara como procedes contigo, para que Deus te seja propício. Presta atenção ao Salmo, onde lemos: porque se quisesses um sacrifício, eu faria certamente. Não te causam prazer os holocaustos. Então, ficarás sem sacrifício para oferecer? Nada oferecerás? Com nenhuma oblação tornarás Deus propício? Que disseste? Se quisesses um sacrifício, eu faria, e certamente. Não te causam prazer os holocaustos? Continua: escuta e dize: sacrifício para Deus é um espírito contrito. O coração contrito e humilhado, Deus não o despreza. Rejeitado aquilo que oferecias, encontraste o que oferecer.
como os antepassados, oferecias vítimas de animais, ditos sacrifícios. Se quisesses um sacrifício, eu o faria certamente. Não queres mais esse gênero de sacrifícios. No entanto, procuras um sacrifício. Não te causam prazer os holocaustos. Se não tens prazer com os holocaustos, ficarás sem sacrifícios? De modo algum. Sacrifício para Deus é o espírito contrito. O coração contrito e humilhado, Deus não o despreza. Tens o que oferecer. Não examines o rebanho. Não aprestes navios e não atravesses as mais longínquas regiões em busca de perfumes. Procura em teu coração aquilo que Deus gosta. O coração deve ser esmagado. Por que temes que o esmagado pereça? Lê-se aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para que seja criado o coração puro, esmague-se o impuro. Sintamos aborrecimento por nós mesmos quando pecamos, porque os pecados aborrecem a Deus. Já que não estamos sem pecado, ao menos nisto sejamos semelhantes a Deus. O que lhe desagrada, desagrade também a nós. Em parte, tu te unes à vontade de Deus, por te desagradar em ti aquilo mesmo que odeia aquele que te fez. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto belíssimo dos Sermões de Santo Agostinho, aqui comentando o Salmo 50, realmente é um alimento para nós nesse domingo. Ter um coração contrito, é esse o sacrifício que agrada a Deus. Nós podemos realizar todas as coisas materiais em louvor a Deus. Nós podemos celebrar as mais belíssimas liturgias para lembrar de Deus e para louvá-lo. Podemos nos apegar às mais diversas orações para estarmos na presença de Deus. Mas nada agrada mais a Deus do que ter um coração contrito. Um coração longe de toda arrogância e de toda autossuficiência. Um coração que reconhece a si mesmo como pequeno, limitado, fraco, frágil diante de Deus. É esse o sacrifício que agrada a Deus. Quando o Salmo de Davi diz: não me agradam os holocaustos e sacrifícios, é justamente chamando a atenção para as coisas superficiais e externas, que para Deus não são suficientes. O que Deus quer de nós é um coração arrependido. Aliás, um coração que se reconhece como pecador, que não se prende na autossuficiência de achar-se melhor do que os outros, mais santo do que os outros, e que não precisa se converter e que não precisa mudar. Ao contrário, reconhecendo nossa pequenez, lembra Santo Agostinho, nós
demonstramos que detestamos o mal, que detestamos o pecado, porque Deus detesta o pecado. Deus detesta a maldade. E ao reconhecer em nós nosso limite, nossa extrema necessidade de Deus, nosso nada se não for com a graça de Deus, é aí que nós vamos ter a força também, cada vez maior, para lutar contra o pecado e favorecer que tenhamos um coração puro e contrito. Não existe, irmãos, coisa pior do que um coração arrogante, do que alguém que acha que não precisa da graça de Deus, do que um coração que pensa que já está pronto e que não precisa se converter, de uma alma que se coloca por cima dos outros, como se melhor do que os outros fosse e não precisasse de correção. Por outro lado, um coração humilde, que se reconhece frágil, pequeno, esse coração agrada a Deus, porque demonstra detestar o mal, como Deus detesta o mal. Essa reflexão de Santo Agostinho nos faz lembrar também daquele trecho do Evangelho em que vai o fariseu e o pecador público até a frente do altar do Senhor. O fariseu batendo no peito, dizendo: Senhor, eu te dou graças porque não sou como aquele pecador ali. Eu faço tudo certo, cumpro minhas obrigações, sigo a lei e não sou como aquele outro. Por outro lado, aquele pecador público apenas batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, eu sou um pecador. E Jesus diz: qual foi a oração que chegou a Deus? E responde a daquele publicano, daquele pecador, porque reconheceu-se pequeno e abriu espaço para que Deus pudesse fazer ali a sua obra. O arrogante não saiu dali justificado, não saiu dali feliz, porque parecia que não precisava mais de Deus. Já tinha tudo. Um coração contrito, irmãos, é o que agrada a Deus. Reconhecer-se pequeno e pecador é o que nos aproxima de Deus, que é todo misericórdia, é todo amor, é todo graça. Então que tenhamos essa certeza de que cada vez mais devemos aprender a nos colocar na presença de Deus como quem realmente necessita da graça de Deus em nossa vida. É assim que Ele nos acolhe mais. É assim que nos tornamos mais semelhantes a Deus, porque demonstramos detestar o mal que Deus tanto detesta. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra para sermos cristãos segundo o seu coração. Neste domingo, meu irmão e irmã, quero convidar você a colocar-se também na presença de Nossa Senhora. Hoje, consagrando a nossa vida pelas mãos de Maria, queremos, juntamente com o nosso louvor, com o nosso elogio, com o nosso agradecimento à Mãezinha do Céu, colocar também nossas preces, pedidos, as pessoas que nós amamos, as situações, por mais difíceis que sejam, que queremos apresentar a Jesus, colocamos tudo nas mãos da Mãezinha querida, para que ela, como intercessora, advogada e cuidadora nossa, possa levar até Jesus, seu Filho amado, a quem ela não cessa de adorar todos os momentos na eternidade.
Coloquemos então em confiança nas mãos de Maria a nossa vida e também consagrando a nossa vida a ela, que é modelo de vida cristã. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova desta minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um domingo abençoado. Que este dia do Senhor seja de fato uma oportunidade para que você se encontre com Ele, vivendo o amor, vivendo a misericórdia, reconhecendo-se pequeno, frágil, pecador, ao mesmo tempo, respondendo ao chamado do Senhor, vinde a mim, colocando à disposição do Senhor a sua vida. Que seja um dia de experiência de Deus, de encontro verdadeiro com o ressuscitado. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família, os seus trabalhos, tudo e todos que você deseja que sejam tocados por Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.